Olá, como vai? Obrigado pela tua atenção especial aqui junto ao tutorial. E eu vou aproveitar para falar aqui a respeito de duas ferramentas interessantíssimas para fazermos corte de precisão cirúrgica aqui na malha do objeto. Essas duas ferramentas elas se encontram no modo de edição, que é a Knife e a Knife Project. Terminam na tradução faca e projeto de faca. Vamos entendê-los aqui de forma simples e básica. Se a gente entrar aqui no modo Edit Mode, vamos trabalhar aqui a malha do objeto, que é representada pelas vértices. Clicando aqui vai ser representada pelas arestas e clicando aqui vai ser representado pelas faces. Bem, para nós fazermos corte na malha com os objetos, nós podemos vir aqui na barra esquerda chamada Guia Tools. Vamos clicá-la, vamos arrastar essa barra de rolagem e vamos buscar a guia chamada ADD, que é adicionar. Temos aqui a ferramenta Knife, que é a faca, e a ferramenta Knife Project, que é o projeto de faca. Vamos entender a faca primeiro. É bem simples. Clicando no Knife, que pode ser usada a tecla K também como atalho. Veja que o cursor do mouse ele se transforma num objeto em forma de uma faca, a ponta de uma faca. Se nós encostarmos esse objeto na malha, vai surgir um pontinho verde. Isso quer dizer que a atividade do objeto passa a funcionar justamente aqui na malha do objeto. Então, clicando no botão esquerdo do mouse, a gente cria um ponto, arrastando, clicando novamente com o botão esquerdo, a gente cria o segundo ponto e a gente vai fazendo desenhos aqui, ó, que vão fazer o corte desejado aí na malha. Clicando no último ponto com o Enter, a gente consegue, ó, cortar aquela malha com aquele instrumento aí denominado faca, que é o Knife. Se nós utilizarmos a opção de Faces aqui, selecionando apenas essa face que nós fizemos o desenho, a gente pode usar a tecla X e deletar aí, ó, Face. Temos um desenho aqui de uma cirurgia feita aqui junto à malha do objeto. Novamente o Knife, vamos fazer um outro desenho aqui, clicando no botão esquerdo, sempre o botão esquerdo do mouse, para fazer a opção de corte na malha. Bem simples, né? Vamos dar o Enter para fixar. Vamos selecionar com o botão direito, tecla X. Vamos, Faces. Tá aí. A interrogação aqui é relativo a uma outra ferramenta que se encontra aqui, chamada Knife Project. Essa vocês não vão ter tecla de atalho, tá? E como é que a gente pode usar o Knife Project? Bem simples também. Ela vai trabalhar com a projeção de uma malha sobre a outra para fazer o corte. Então nós vamos voltar aqui para o Object Mode. Primeiro passo aqui, eu vou só ocultar esse objeto aqui cúbico. Usando a tecla H, eu escondo, ele continua aqui na cena. Veja que ele está aqui, ó, fazendo parte da outline. O objeto cúbico está aqui, porém o olhinho aqui está desabilitado. Por quê? Porque eu usei o H para isso. Se eu der o Render Image aqui, o cubo vai aparecer, porque aqui no modo de renderização a câmera está aparecendo. Vamos então adicionar com Shift A um segundo objeto mesh do tipo círculo. Veja que eu tenho um objeto aqui que ele é formado de arestas e vértices. Vamos dar um RX90 aqui para deixá-lo em pé. Mas como que ele é formado de vértices? Se eu só estou vendo aqui uma linha circular. Se vocês entrarem no modo Edit Mode, veja que se aproximarmos aqui, clicando na tecla A, você vai ver uma infinidade de pontinhos e arestas ligadas entre esses pontos para dar a forma circular da mesh que nós criamos, chamada círculo. Quanto maior o número de vértices, mais afinado será o nosso objeto circular. Vamos voltar então para Object Mode. E como eu falei a vocês, essa ferramenta Knife Project ela é baseada na projeção de uma malha sobre a outra para fazer o corte. Então vamos entender isso. Nós vamos trazer, encostando o cursor aqui no deslocador Y, o objeto circular aqui para frente. Vamos dar um S de escala para diminuir um pouquinho. E vamos trazer de volta aquele objeto cúbico que nós escondemos. Vamos usar o Alt H. E vocês vão ver aqui dois objetos. Se eu usar o modo Wireframe, nós temos um objeto circular e temos um objeto cúbico. Então, voltando ao modo sólido, para nós funcionarmos com a ferramenta, nós precisamos projetar a imagem justamente desse círculo sobre o objeto cúbico para fazer o corte desejado.
Como é que eu faço isso, Luciano? Então nós podemos selecionar o objeto cúbico, por exemplo, vir aqui no modo Edit Mode e vamos subdividi-lo, clicando aqui na opção Subdivide, e vamos aumentar esse número aqui de subdivisões. A gente pode fazer isso aqui embaixo, ó, nessa opção Number of Cuts. Então vamos aumentar o valor para 10, vamos dar mais uma subdivisão. E voltando agora para o modo Object, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos selecionar inicialmente o objeto, que vai ser o objeto que projetará o corte sobre a malha do outro, e segurando a tecla Shift, nós vamos selecionar o objeto cúbico. Veja que a linha do objeto cúbico, por ter sido o segundo objeto selecionado, é uma linha laranja com a cor mais clara. E agora nós vamos entrar no modo Edit Mode. E aqui no modo Edit Mode, nós vamos usar o Knife Project. A priori vai aparecer isso, mas se voltarmos com a tecla X, clicando em Faces, veja que a gente faz um corte aqui preciso, tendo como base a posição do ângulo de vista que nós estávamos olhando o objeto. Por que não saiu no centro? Porque no nosso ponto de vista, nós estávamos vendo o objeto dessa forma. Mas, por exemplo, vamos dar o Ctrl Z aqui. Vamos olhar o nosso objeto, que é a visão de trás. Se eu aplicar o Knife Project, der o X, Faces, veja que ele sai bem aqui no centro. Vamos dar o Ctrl Z aqui. Eu estiver olhando dessa forma, tá vendo? E utilizar o Knife Project, o corte, se dermos o X, Faces, vai sair justamente baseado na projeção de vista que nós tivemos aqui do objeto. Ele não sai no centro. Ok, pessoal? Então, isso é imprescindível. Mas nós podemos também, vamos voltar aqui para a nossa tela inicial. Vamos excluir aqui o cubo, vamos botar um objeto do tipo UV Sphere, que é a esfera, UV. Vamos ocultá-la com H. Nós podemos utilizar outros recursos. Esses outros recursos, nós vamos usar ferramentas de curva ou de mesh, que a gente pode encontrar acionando um add-on. Vamos aqui em File, User Preference. E aqui o add-on, vamos escrever aqui onde tem a lupinha a palavra em inglês Extra. Veja que eu tenho a opção de selecionar objetos extras, tanto para curva quanto para mesh. Então, ativando essas duas caixinhas aqui e Save, no momento que eu der o Shift A, eu vou ter alguns objetos a mais aqui, fazendo parte da nossa linha de adição de objetos. Então vamos aqui em curva. Temos aqui, por exemplo, ó, o ADD Curve Espiral. Vamos utilizar essa opção Archimedean aqui. Ó. Vou aproveitar essa propriedade dela enquanto eu não mexi. E vou aumentar esse número de voltas aqui. E esse Radius Grout nós vamos aumentar também. A gente cria mais ou menos uma figura aqui, ó, interessantíssima. Vamos dar um RY90 aqui. RY90. A gente coloca ela em pé, vamos dar um S de escala para diminuir essa figura. Vamos trazê-la aqui para frente e vamos com Alt H trazer o nosso objeto esférico. Vamos selecionar somente aqui as espirais, vamos dar o S. Pela direita agora a gente consegue pegar a imagem dessa projeção aqui e selecionando a espiral, segurando a tecla Shift e selecionando a esfera, nós vamos entrar no modo Edit Mode. Aqui no modo Edit Mode, nós vamos acionar a ferramenta. Vamos trazer isso aqui para baixo. Knife Project. Com o efeito feito do Knife Project, vamos usar a tecla X, Faces. E olhe que agora, voltando para o Object Mode, nós conseguimos aqui ó, um efeito bem legal de projeção dessa espiral curva sobre a superfície do objeto esférico. Então, com o Knife Project, a gente pode fazer algumas coisas interessantíssimas em nossos projetos. Espero que vocês tenham entendido isso de forma simples e bom proveito aí da ferramenta. Até o próximo tutorial.